Oi, Deise, tudo bom? Se apresenta, conta pra gente onde você mora, o seu nome, onde você nasceu. Oi, Cecília, tudo bem? Eu sou natural de Roca Salles, que é uma cidade do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, e já moro há muitos anos aqui na capital, que é Porto Alegre, né? Desde os meus 17 anos. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 43 anos. Então, tá bom. Me conta, por que você procurou a gente? O que estava acontecendo com você? Então, eu fiz a minha carteira de motorista jovem ainda, né? Aos 20 anos, se eu não me engano. E não tive dificuldade para fazer, para passar no exame. Só que eu sempre tive um pouco de dificuldade com a direção. Não era algo, como disse uma colega do grupo, não era a minha zona de conforto. Eu gostei dessa expressão, né? Era algo que não me dava prazer dirigir. Então, eu fiz a carteira. Em algum momento, eu dirigi o carro de uma empresa que eu trabalhava, mas sempre fazia o mesmo trajeto, né? E aquele trajeto, mais ou menos, já estava decorado, né, para mim. Então, dirigi por um período e depois acabei parando de dirigir. Quais eram os sintomas que você sentia? Você falou que o dirigir não era confortável para você. Quais eram os sintomas? O que você sentia? Eu não chegava a ter assim sintomas muito fortes, como eu já escutei pessoas falando assim de tremer, ou de suar, ou de ter dor de barriga, mas era algo que não me deixava confortável, era algo que me deixava tensa, né? E não era um sentimento prazeroso para mim. Tá. Você chegava a ter sintomas físicos antes ou também não? Eu não consigo assim ter muita lembrança, né, disso. Me parece, pelo que eu lembro, que eu não tinha sintomas físicos, mas agora que eu retomei, eu tive, né? Eu tive agora para retomar inicialmente, né? No momento que eu fiz as tarefas do método, então, Cecília Bellini. Tá. Conta para mim. Aí você começou naquela época, parou, conta a história inteira até chegar agora. Uhum. Então, eu tive esse momento da minha vida, que logo depois que eu tirei a carteira, eu dirigi, né, esse trajeto, que era da casa onde eu morava até o trabalho, e eu me arriscava muito pouco para novos trajetos, novos percursos, né, pela dificuldade que eu percebia, assim, em mim. Então, depois que eu parei de dirigir o carro da empresa, eu fiquei muito tempo sem dirigir, muito tempo. E aí, depois que então eu passei num concurso, né? E aí consegui comprar o meu carro, que foi lá pelo ano de 2015. Eu comecei a dirigir, né, um pouco mais, mas também não era algo prazeroso, era algo que me trazia um certo sofrimento, né? E aos poucos eu fui deixando então de dirigir. O carro começou a ficar na garagem, né? Se utilizava mais o carro do meu marido para o dia a dia, para as viagens que a gente fazia. E aquele meu carro, então, começou a ficar lá, a bateria começava a descarregar, porque não era utilizado, né? Eu não usava para trabalhar, porque como eu trabalhava e trabalho no centro, né? Era mais fácil, então, tá pegando uma lotação, né? Do que ir com o carro.
E aí eu comecei a colocar na ponta do lápis que pagar IPVA, seguro de carro, manutenção, para não utilizar, não valia a pena, né? E então, conversando com meu marido, eu decidi vender o carro na época. Pouco utilizei, o carro ficou bem bonitinho, né? Era um carro automático, um carro pequeno, e foi vendido. E aí, acabei, então, aceitando, naquele momento, que dirigir não era para mim, que era o que me faltava. Bom, eu fiz tudo o que eu podia. Eu comprei um carro, vi que o carro não era tão utilizado por mim e vendi o carro. Ou seja, cumpri o protocolo, né? E aí o tempo foi passando, eu não pegava o carro do meu marido, e a necessidade de dirigir começava, então, a aparecer e me frustrar também, né? O não dirigir me frustrando. Por quê? Aí eu tive uma filha, né? As questões de levar para a escola, pegar na escola, né? Eu não conseguia fazer isso. E isso me frustrava. Também o fato de ter que ficar sempre dependendo do marido, né? Caminhando, às vezes, com frio, com chuva, tendo que esperar pelo horário do outro, né? Que não é o teu horário, tu não tem domínio sobre o teu horário. Isso tudo começou a me frustrar. E sempre dentro de mim, lá no fundo, ficava essa pergunta: por que que eu não dirijo, né? Por que eu não consigo, né? E então, no momento da minha vida que a gente teve, eu e meu marido, a segunda filha, eu estava em licença gestante, eu comecei a pensar de novo sobre isso e também na necessidade que ia aparecer maior do que já, né, de ter que dividir com meu marido as demandas, né, de duas crianças precisando de escola e, enfim, e não depender tanto dele, e também eu poder tentar desenvolver em mim uma autonomia maior, né? E foi nesse momento que eu pensei, eu vou ter que buscar ajuda, né? Porque para poder, assim, tentar todas as alternativas, porque até então eu não tinha buscado ajuda nesse sentido, né? Ah, E aí foi quando eu também já estava com a minha carteira vencida há 5 anos, quase, ia fechar os 5 anos, e eu pesquisei na internet, então, e encontrei, né, o método Cecília Bellina, mas num primeiro momento eu achei que não pudesse acessar, porque era de outra cidade, enfim. A Cecília era conhecida, né, em programas de televisão, né, e eu pensei, nossa, isso não é para mim, isso não está ao meu alcance, né, e aí, mas mesmo assim eu pensei, não, estava ali no Instagram disponibilizando contato, e pensei, poxa, eu vou tentar. E aí eu fiz a primeira tentativa de contato. tá, tá. O fato de ser online ajudou no começo? Como é que foi a hora que você falou mais online? Como é que foi esse fazer um tratamento para medo de dirigir online? Conta para gente como é que foi essa sua experiência. Certo? A pandemia, eu acho que nos trouxe assim novas possibilidades, né, de trabalho online, coisas que a gente nem imaginava, né, que pudesse fazer de forma remota. E eu, como sou uma pessoa mais reservada, para mim, essa possibilidade, esse modelo, me facilitou, né? Eu já tinha tido experiência de fazer estudos, né, de forma online, e eu gostei muito desse método, né, que foi oferecido. E Eu me quanto identifiquei. ao grupo?
E a hora que eu falei que era online e grupo, como é que ficou na sua cabeça, Daisy? Então, quando eu conversei com a Cecília, né, contigo, na primeira conversa que é feita, assim, a Cecília disse, então tem uma vaga, eu te indico o grupo e tu já pode estar começando no sábado, né? Então, aquilo para mim, assim, eu percebi, é agora, né? Eu tenho que pegar esse momento e entrar para esse grupo. Eu não pensei muito assim, eu vou preferir o atendimento individualizado, ou eu vou me identificar com o grupo. Eu me abri a possibilidade de me inserir no grupo, né? E foi fantástico, né? O grupo, ele é muito importante porque ele proporciona troca, né? Troca de experiências. A partir dele, tu identifica que não é só tu que tem esse problema, né? Tu não tá sozinha. As outras pessoas também têm essa dificuldade. E essa troca, esse essa força, porque o grupo tem muita força, né? Ele nos auxilia muito, assim, essa experiência que eu tive ao longo desse processo todo. Como é que ficou o lado prático, o lado da direção no treinamento online? Conta pra gente. Certo. Num primeiro momento, eu tinha uma ideia um pouco equivocada com relação a essa minha insegurança para dirigir. Eu achava que eu precisava aprimorar a parte prática, né? Mas não era isso, né? Nesse tratamento eu identifiquei que não era isso. Era a minha insegurança, era o meu medo, a minha ansiedade que me faziam parar, né? Não era a parte prática. Então, no momento que eu identifiquei isso, e com a ajuda do grupo, com a ajuda da Cecília, que fez toda a mediação, eu consegui entender que não era o problema da prática. Tá. E como é que foi começar a primeira tarefa, a primeira lição de casa? Como é que foi? O início da tarefa, ele foi muito bom, né? Hoje eu faço essa leitura. E tem um instrumento que a Cecília utiliza que nos faz perceber a nossa evolução, né? Esse instrumento eu também gostei muito de ter utilizado. O primeiro dia da tarefa, ele me deixou nervosa, me deixou com as mãos suadas, me deixou com medo, mas todos esses sintomas, eles foram diminuindo ao longo dos dias, né, em que a gente vai fazendo a tarefa. E isso é muito boa a sensação que a gente tem depois que a gente faz a tarefa, né? É muito, como é que se diz, gratificante, né? Poder ver que aquela tarefa que no primeiro, no segundo dia, ela foi tão difícil de fazer, lá no quinto, sexto dia, a gente já faz assim e acha fácil, né? Tá. Como é que você enxerga o carro hoje, Daisy? O que o carro hoje é para você? Então, eu estou ainda num processo, né, de entender que esse carro não é aquele monstro, né, que eu imaginava, que eu fantasiava. O trânsito não é aquela coisa assustadora que me paralisava, né? Hoje eu entro no carro, dirijo para vir para o meu trabalho
e me dou conta do quanto simples é esse processo, né? Hoje eu consigo perceber isso. E até às vezes me parece assim, poxa, será que sou eu mesma aqui dirigindo esse carro, né? Porque eu nunca imaginei que se tornaria uma coisa tão natural assim como está sendo, né? O que o tratamento do medo de dirigir mudou a sua vida? Quando eu iniciei esse tratamento, eu já tinha uma clareza que eu não tinha só essa dificuldade da direção. Eu tinha outras dificuldades também em outros aspectos da minha vida, e ainda tenho alguns, né? Mas eu sempre trazia isso para o grupo. E a Cecília me ajudou muito, né, a identificar. E lá pelas tantas, assim, no meio desse processo, a Cecília me chamou e falou, Deise, eu percebi, assim, que tem uma ansiedade que está te paralisando. E eu vou te indicar, eu vou te sugerir que tu procure uma ajuda, né, com um psiquiatra para baixar essa ansiedade, para que a gente possa continuar trabalhando de forma mais leve. Porque realmente, assim, durante o tratamento, meu tratamento ele foi um pouco longo, né? Há 6 meses que eu venho participando do grupo semanalmente e rigorosamente, né? E tive altos e baixos, né? E nesses momentos em que eu pensava em desistir, que eu me sentia assim incapaz, eu precisei então dessa bengala, né? Que foi a medicação. Só que durante esse processo a gente tem uma certa resistência para entender que a gente também precisa disso. Eu, pelo menos, tinha um pouco dessa resistência, porque no início eu pensava, nossa, para mim vai ser fácil esse processo, eu não vou precisar de medicação, né? Mas eu precisei, e hoje eu consigo compreender que eu quero continuar com ela, porque ela só está me fazendo bem, né? Então, esse foi, eu uso muito a palavra processo, mas é que tudo é um processo, né? E esse foi o processo de aceitação também da medicação que fez parte do meu tratamento. E ele me ajudou em vários aspectos da minha vida, vários, né? Nas relações, né? Nas outras dificuldades que eu tinha, e na própria relação com o meu marido, na comunicação, né? Isso foi, nossa, muito gratificante para mim. Então, você teve outros ganhos com a terapia, com o grupo que você entrou para perder o medo de dirigir? Com certeza, com certeza. Porque não era só o medo de dirigir, não era só a dificuldade de dirigir. Eram outras questões também, e eu cada vez vou compreendendo mais elas e vendo e descobrindo, né, outras resistências e dificuldades que também estão sendo alteradas, assim, positivamente, né? Houve algum evento pontual durante esse processo que você gostaria de nos contar? Alguma coisa inusitada, alguma coisa que aconteceu, você, ou mais que uma, você lembra alguma coisa? Ai, teve várias, Cecília, teve várias situações, teve momentos, assim, como eu falei, de pensamentos de desistir, e aí a Cecília mostrava assim que não, quando vinha esse pensamento, era importante a gente nunca faltar ao grupo, né? E realmente assim o grupo ele impulsionava, ele dava força para continuar, né? Então isso é uma coisa que vai ficar para mim da força do grupo, né? Isso, um grupo ele tem muita força,
né? E uma coisa também que fica de uma frase, quando não encontrar motivação, usa a tua disciplina, né? E isso ficou para mim, né? Não tem motivação, faz por disciplina. Participa do grupo por disciplina, faz a tarefa por disciplina. Outra coisa que ficou, a questão do perfeccionismo, de achar que eu sempre tenho que voltar no dia do grupo com toda a tarefa cumprida para achar que eu tirei nota máxima, né? Que eu sou boa, que eu faço tudo bem feito. E eu consegui compreender que mesmo que eu não fizesse toda a tarefa, também estava bem, né? De não precisar entregar o perfeito, né? Isso também me mostrou que é um passo de cada vez, que não precisa ser perfeito. Nossa, são várias coisas, assim, na relação com o meu marido também, a comunicação, tinha uma questão, assim, de eu achar que talvez eu não fosse merecedora de estar adquirindo um carro ou de comprar um carro. E olha que eu não gosto da palavra merecimento, porque quem é que não merece, né? Eu acho que todas as pessoas merecem, mas eu tinha muito isso, assim, de não me valorizar, né? E a Cecília trabalhou isso também no grupo, da gente poder se valorizar. E não é uma questão, assim, de autoestima, é uma questão de fortalecimento, de empoderamento, de se dar valor, né? E então eu consegui trabalhar isso em mim, de perceber que sim, que eu também mereço, né, comprar um carro, me dar uma segunda chance, né, como eu já tinha adquirido um carro lá atrás, não deu certo, era muito difícil para mim fazer isso de novo, me trazia sofrimento ir numa concessionária e olhar um carro, parecia que era para mim uma farsa isso, né? E aí eu trabalhei isso no grupo também, e aí consegui superar isso. E teve um momento, então, que foi recente, que eu tive uma surpresa do meu marido, ele me deu um presente, ele me deu um carro, ele participou desse processo comigo, e foi de uma forma mais leve, né? Eu consegui receber, eu consegui processar que sim, que tá tudo bem, né? Que eu posso estar aproveitando isso, né? Com consciência, né? E, enfim, tá vivenciando isso, né? De uma forma prazerosa. Deise, antes de terminar, eu queria que você contasse, acho que teve uma ou duas passagens com a sua filhinha de 9 anos no carro, e o quanto foi bonito. Eu me lembro como se fosse hoje, quando você levou ela para o shopping. Conta um pouco a satisfação sua, mas a satisfação dela de ver a mãe dirigindo, e o quanto isso foi importante para você. Isso é uma coisa que a gente também falava no grupo, né? Do exemplo que a gente gostaria de deixar para os nossos filhos, né? A minha filha de 9 anos, ela tinha uma mãe que não dirigia, né? Só o pai dirigia. E a partir do momento que ela me acompanhou todos os sábados, né? Participando desse grupo, eu entendo que eu pude deixar para ela um exemplo de alguém que vai atrás do seu objetivo, né, e consegue. Hoje ela tem uma mãe que dirige, e assim, uma das primeiras vezes que eu levei ela para o shopping, né, tava ela e tava as priminhas, e eu escutei ela lá do fundo perguntando para a priminha: quem tu acha que dirige melhor, a minha mãe ou meu pai?
E isso, assim, me encheu de orgulho, né? Porque eu me lembro, assim, vários momentos de ter me emocionado também com isso, porque hoje eu consigo pegar ela na escola, né? Eu consigo levar ela numa amiguinha, eu consigo levar ela no shopping, e isso traz muita satisfação para mim. Você indicaria esse tratamento para as outras pessoas? Com certeza, se eu pudesse, assim, né, tocar nessa pessoa, né, de uma forma que ela entendesse que a gente consegue, que o tratamento traz resultados, mas também precisa da disciplina, né? A pessoa consegue. Eu, com certeza, sim, indico de olhos fechados. E uma coisa, assim, que eu me lembro também, teve vários momentos emocionantes, né, ao longo desses 6 meses. Um que me marcou muito, que emocionou muito, foi quando a Cecília apresentou um chaveiro, que é o chaveiro que a pessoa recebe quando ela recebe a alta, então, né? E esse chaveiro eu não conhecia. Só que para mim o chaveiro ele bateu de uma forma tão simbólica, porque ele vem como um troféu. E tem um escritor aqui do Rio Grande do Sul que uma vez ele escreveu sobre o chaveiro que a pessoa usa. E para ele dizia que esse chaveiro representava muito da personalidade da pessoa, né? Então ele dizia lá que, se não me engano, a mulher dele tinha um chaveiro grande, né? E aquilo representava muito da personalidade daquela pessoa. E quando a Cecília falou desse chaveiro, que a pessoa que fez o curso e recebe alta vai então receber, nossa, assim, eu me emocionei, porque aquilo para mim vai ser muito simbólico, ele vai dizer muito, ele vai me mostrar que eu consegui vencer uma grande dificuldade que eu tinha. Assim como o chaveiro é simbólico, o carro também, para mim, é muito simbólico. Ele não é um simples automóvel que eu ganhei, que eu estou dirigindo, ele é uma superação, assim. Ele é, ele tem um significado muito grande na minha vida, assim como o chaveiro. Daisy, aqui está o seu chaveiro, tá? Eu vou mostrar ele para todo mundo. É um chaveiro simples, mas é um chaveiro que... Opa, está ao contrário. É um chaveiro da Cecília Bellina, e atrás está escrito: acreditei, enfrentei e venci. E essa foi você, Daisy. Acreditou, tá? Que enfrentou, né? Com 2 filhas, uma filha recém-nascida, uma filha pequenininha, você enfrentou a cada momento, e o que você disse, tudo que você disse foi muito bonito, mas o que você disse de não faltar, mesmo naquele dia que você não tem nada para apresentar para as outras, mas você vira, tá? Outra coisa da disciplina, quando não tem motivação, vai pela disciplina. Então, você merece esse chaveiro, tá? Ele está aqui na caixinha dele, tá? Ele, neste momento, está sendo enviado de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Vai demorar um pouquinho para chegar aí, mas não faz mal, tá? Ele é seu. Ele já é seu. Tá? Ele só vai fazer um longo caminho, mas ele já é seu. Eu achei linda, assim, a ideia do chaveiro, e ele fecha, assim, com chave de ouro para mim, esse tratamento, né? Eu só tenho a agradecer por tudo, assim, pela tua sensibilidade, Cecília, de perceber as coisas, né? De poder estar sempre mostrando, né? Quando eu achava que eu já tinha
aprendido as coisas do grupo que eu achava que ia sair num vazio, a Cecília vinha e mostrava mais uma coisa nova, e eu saía daquele grupo assim, com mais uma direção, né? Mais uma percepção sobre as coisas, né? Então, eu só tenho a agradecer, Cecília. Olha, eu vou ser grata para o resto da minha vida, assim. E não é só o dirigir, né? Eu fico pensando, nossa, assim, deve ser muito gratificante para ti fazer a diferença na vida das pessoas, porque tu faz uma diferença muito grande, muito grande. Sim, eu me orgulho muito desse meu trabalho e fico muito contente de ajudar as pessoas. É um trabalho, sim, muito gratificante. Deise, eu agradeço o seu tempo, eu agradeço o quanto você se abriu, o quanto que você foi sincera nessa nossa conversa. Eu te agradeço muito de coração e tenho certeza que quem escutar essa entrevista e se motivar também vai te agradecer o resto da vida, porque foi uma entrevista, foi um depoimento que você vai ajudar muitas pessoas, tá bom? E eu acho que é esse, assim, é isso que faz sentido na vida da gente, né? Quando a gente consegue vencer, mas também consegue inspirar os outros, né? Isso é um empoderamento nosso, eu considero meu. Eu acho que é uma troca, porque tu também te empodera no momento que tu empodera o outro. Sim, sim. E que eu possa estar empoderando outras pessoas, então, né? Ou trabalhando, indo nessa perspectiva, né? Que é o que mais eu acho que dá sentido, né? A vida, né? É. Isso. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua sinceridade, obrigada pela sua disposição. Eu que agradeço, Cecília. Um beijo.